O livro dos ecos eternos. Voz do abismo, em uma cidade antiga à beira do Mar Negro, conhecida por seus mistérios esquecidos, o arqueólogo David Petrov estava em busca de um artefato mencionado em um manuscrito perdido. O texto falava sobre o Livro dos Ecos Eternos, um tomo dito conter palavras que ressoavam com a própria voz de Deus. Durante uma escavação em um templo enterrado sob séculos de areia e rochas, David encontrou uma câmara escondida. No centro da sala havia um pedestal de obsidiana. Sobre ele repousava um livro de capa dourada com inscrições que pareciam pulsar como se tivessem vida própria. Assim que tocou o livro, uma voz ecoou pela sala. A palavra que criou o mundo habita aqui. Aquele que ouvir deve ter um coração puro e uma alma pronta. O segredo do livro David levou o livro para seu laboratório, mas, ao abri-lo, descobriu que as páginas estavam em branco. Desesperado, tentou analisar o livro com ferramentas científicas, mas nada revelava seu conteúdo. Durante a noite, enquanto refletia sobre sua descoberta, ele ouviu um som suave, como sussurros que pareciam vir do próprio livro. Ao colocar o ouvido próximo à capa, David começou a ouvir palavras em uma língua antiga. Ele percebeu que o livro não era lido com os olhos, mas com o coração. As palavras que ecoavam pareciam adaptar-se à sua alma, revelando verdades que ele nem sabia estar buscando. Uma delas dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A verdade não é imposta, mas revelada a quem a deseja. O chamado aos guardiões. Enquanto estudava o livro, Dave foi visitado por uma mulher chamada Helena, que dizia ser parte de uma ordem secreta chamada os Guardiões do Eco. Segundo ela, o livro só podia ser compreendido plenamente quando levado a 3 locais específicos, onde ecos de antigas palavras divinas ainda ressoavam. Um deserto em Israel, uma montanha na Grécia e uma caverna na Armênia. Você foi escolhido para carregar o livro, David, mas ele não é apenas para você. É um fragmento da glória divina destinado ao mundo. Você precisa completá-lo antes que possa compartilhar sua mensagem, disse Helena. O primeiro eco, o deserto. David e Helena viajaram para o deserto de Negev, em Israel. Sob um calor intenso, eles chegaram a um antigo altar onde os profetas haviam pregado. Ao colocar o livro sobre o altar, o vento soprou forte e palavras começaram a surgir nas páginas em letras de fogo. Elas diziam: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. David sentiu uma paz profunda enquanto ouvia a voz do livro. Helena explicou que cada local despertava um aspecto diferente da mensagem divina, e que eles precisavam seguir adiante para completá-lo. O segundo eco, a montanha na Grécia. David e Helena subiram o Monte Athos, onde monges viveram em oração por séculos. No topo, eles encontraram uma capela isolada. Quando o livro foi colocado sobre o altar, sinos invisíveis soaram, e as palavras ressoaram no ar. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. David percebeu que o livro não era apenas um texto, mas uma revelação viva que respondia à busca do espírito humano. Ele e Helena continuaram para o último destino. O terceiro eco, a caverna na Armênia. Eles chegaram a uma caverna oculta nas montanhas. Dentro dela havia uma fonte de água cristalina. Quando o livro foi colocado perto da água, a superfície do líquido refletiu palavras luminosas. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4:14. Nesse momento, o livro brilhou intensamente e Dave percebeu que ele agora estava completo. Helena explicou que as palavras ali contidas eram destinadas a curar as almas e restaurar a fé do mundo. Mas havia mais uma tarefa a cumprir.
A mensagem ao mundo. David voltou para sua cidade e organizou um encontro de líderes espirituais, estudiosos e pessoas comuns. Quando abriu o livro diante deles, uma luz dourada preencheu o ambiente e as palavras ecoaram como uma música celestial. Muitos relataram sentir suas vidas transformadas naquele momento. O livro dos Ecos Eternos tornou-se um símbolo de união, mostrando que as palavras de Deus ainda estavam vivas e acessíveis a todos os que as buscassem com sinceridade.